na igreja. Disciplina na igreja, também chamada de disciplina eclesiástica. É um assunto muito importante. Eu queria aqui fazer uma recomendação para os irmãos, aqueles que porventura não puderam estar aqui na quarta-feira passada. Eu recomendo que você ouça depois, no canal do Focado nas Escrituras, o áudio que nós gravamos aqui do estudo da quarta-feira passada. Porque nós hoje iremos dar continuidade, e você que não pegou o conteúdo da quarta-feira passada, você precisa retomar, para que você venha ter uma visão mais ampla e mais acurada acerca do tema. Eu não sei se vocês que estão aqui hoje, todos já ouviram falar acerca da disciplina na igreja. Alguns, eu consigo olhar aqui e lembrar que estavam na quarta-feira, mas eu não posso responder por todos. Então, os irmãos são recomendados a isso, a fazer uma visita breve, ali no canal do pastor Arlan, Focado nas Escrituras, e ouvir esse áudio, tá bom? Eu queria fazer uma recapitulação hoje, rapidamente. Quero fazer com vocês aqui uma revisão visual. Iremos fazer uma revisão só olhando mesmo para os slides, só para os irmãos terem noção do que a gente está tratando, tá bom? Disciplina na igreja é o tema. E nós temos um esboço muito bom ali, que nós colocamos. Mas antes disso, a gente tem 4 objetivos nessa série. Esclarecer para os irmãos o que o Senhor Deus diz acerca do assunto. O que Deus fala sobre a disciplina na igreja? Segundo, mostrar a importância da compreensão em prática. Terceiro, preparar a igreja biblicamente para a aplicação da disciplina. E por último, mostrar para os irmãos que a disciplina na igreja sempre foi e sempre será uma marca de uma igreja saudável. Então, uma igreja saudável, bíblica, ela preza, ela administra, ela aplica a disciplina nos seus membros quando necessário. E nós vimos aqui que, historicamente falando, 3 marcas distinguiam a igreja verdadeira naquele período. Os reformadores, tão logo houve a reforma protestante, eles entenderam que 3 marcas distinguiam a igreja verdadeira da falsa. E quais são essas marcas? Em primeiro lugar, a pregação pura e simples da palavra. Segundo lugar, a administração correta das ordenanças, batismo e ceia. Em terceiro lugar, a disciplina na igreja. Então, historicamente, a disciplina eclesiástica é uma marca que distingue a igreja verdadeira da falsa. Então, é muito importante estudar sobre esse assunto. Eu tenho ali um breve esboço, que é geral, dos 3 encontros que nós estamos tendo desde a quarta-feira passada. Iremos finalizar na quarta-feira que vem. E o esboço geral é o seguinte: a gente viu o significado da disciplina na igreja, que são medidas de confrontação e correção aplicado pela igreja na vida dos membros que estão em falta, e a gente percebeu que a nossa vida ela está intimamente ligada com a disciplina. Por exemplo, eu não sei se vocês tomaram conhecimento, mas algo que viralizou, a linguagem da internet, viralizou, algumas jovens que se ingressaram na faculdade de biomedicina, e elas cometeram o que é chamado de etarismo. Etarismo é uma expressão onde as pessoas, elas zombam de pessoas mais velhas do que ela. E no caso das 3 jovens, elas zombaram de uma colega de faculdade que tinha mais de 40 anos. Então, as moças jovens começaram a zombar e o vídeo viralizou. A sociedade rejeitou a postura daquelas moças e a faculdade, em Bauru, que elas estavam estudando, entrou num processo disciplinar em relação àquelas moças. E elas, sabe o que fizeram? Elas saíram da faculdade. Então, o que acontece? Essa questão da disciplina está intimamente ligada com o nosso cotidiano. Criança que, às vezes, não se comporta bem no colégio, recebe advertência, a depender suspensão e até mesmo a remoção do colégio. Se você olhar para o âmbito empresarial, um funcionário ele tem que seguir as regras do trabalho. Se ele não seguir as regras que é estabelecida no trabalho, ele pode receber, primeiro, às vezes uma advertência verbal, aí, a depender da situação, uma advertência escrita, ele pode sofrer também a suspensão e até mesmo a demissão. Então, todas as áreas da nossa vida envolvem a questão da disciplina. Nós falamos aqui sobre a disciplina pessoal. Cada cristão deve ter autodisciplina. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, mostra que o cristão tem que ser disciplinado. Ele deve se exercitar na piedade. Falamos também que os pais devem aplicar disciplina na vida dos seus filhos quando necessário. Mostrando para vocês, para cada um de nós, que a disciplina é algo que está intimamente ligado com a nossa vida. Deus, quando alguém, algum crente,
não anda de acordo com a vontade dele, a Bíblia fala que o Senhor disciplina aquele que ele recebe como filho. Apocalipse 3,19, o Senhor Jesus diz para a igreja de Laodiceia: eis que eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Mas a pergunta é, o que significa disciplina na igreja? É isso que eu falei para vocês inicialmente. São medidas de confrontação e de correção aplicado pela igreja na vida de algum cristão, de algum membro que está em falta, em desobediência ou em desacordo com a palavra de Deus. Então, o significado nós vimos foi muito interessante. Origem da disciplina na igreja. Algumas pessoas questionam, essa prática não poderia existir na igreja, e alguns chegam a dizer o seguinte: o Senhor Jesus, porventura, ele escolheu alguém da igreja para que a igreja venha tomar uma medida como essa? Mas nós vimos que quem instituiu a disciplina da igreja foi o próprio Cristo. Mateus capítulo 18, 15 ao 20, que nós leremos mais adiante, para retomarmos o assunto. Jesus Cristo foi ele que instituiu a disciplina na igreja. Então vejam, é algo, meus irmãos, que é de origem divina, não é de origem humana, não procede da imaginação ou dos pensamentos do pastor ou da igreja. Não, senhores, é algo que procede do próprio Jesus Cristo. Ele mesmo que deu sua vida para salvar a igreja, ele estabeleceu a disciplina na igreja. E é interessante que a segunda vez que Jesus falou sobre a igreja, ele falou no contexto da disciplina eclesiástica. Então é muito importante isso. Tipos de disciplina na igreja. Nós vimos que nós temos 3 tipos de disciplina na igreja: a disciplina formativa, a disciplina corretiva e a disciplina cirúrgica. A disciplina formativa, só retomando rapidamente, diz respeito à igreja ela ser advertida constantemente. É um tipo de disciplina que ela é mais importante do que a disciplina corretiva e cirúrgica. Por quê? Porque uma vez que um membro ele se atenda para a disciplina formativa, que tem como intenção formar o caráter cristão, a maturidade cristã, a mentalidade cristã, uma pessoa que abraça a disciplina formativa, ela não terá necessidade de sofrer disciplina nem corretiva, nem tampouco cirúrgica. Então, todo momento a gente viu aqui algumas maneiras que essa disciplina ocorre. É nos cultos, os elementos do culto, os pastores ensinando a palavra, divertindo a igreja. E cada crente, cada irmão em Cristo tem um compromisso, um papel de exortar um ao outro. E lá em Hebreus capítulo 3, versículo 13, disse isso: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então o texto diz que é necessária uma exortação constante, porque se não houver essa exortação de um irmão para com o outro, o que vai acontecer? Haverá endurecimento pelo pecado. A pessoa vai entrando no pecado, vai ficando na frieza do pecado, e são pessoas indiferentes. Você olha para ela, você não vê o brilho do Espírito Santo, você não vê a graça de Jesus reluzir nos seus olhos, na sua face, nem tampouco no seu comportamento. Então, a disciplina formativa, ela se dá com a intenção de advertir a igreja. Assim como Deus usou os profetas no Antigo Testamento para advertir o seu povo, assim a disciplina formativa, ela nos adverte, nos alarma. Vamos andar dessa forma, o Senhor se agrada dessa forma de viver, vamos honrar o nome do Senhor. Então, disciplina formativa. A corretiva, ela já é a disciplina terapêutica, porque ela já vai tratar de algum problema que aconteceu. Enquanto a formativa, ela tem a intenção de preparar a igreja, despertar a igreja, advertir a igreja para não cair naquilo que desagrada a Deus, a corretiva, ela lida com pessoas que já entraram no caminho de queda. Seja pessoas que são fofoqueiras, pessoas que são briguentas, enfim, vários fatores podem desencadear a questão da disciplina corretiva. E nós veremos um pouco mais na semana que vem, o que pode levar uma pessoa a ser disciplinada na igreja. Falamos bastante e hoje nós iremos dar continuidade a essa questão, mas falando da disciplina cirúrgica. Mas antes de entrar na disciplina cirúrgica, me permita ler um texto, na verdade vamos ler juntos, 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Esse texto a gente não leu semana passada, eu achei por bem poder trazer à tona aqui, que ele vai falar sobre a disciplina na vida de pastores. Então, não é somente os membros da igreja que é passível de ser disciplinado. Os pastores também são. 1 Timóteo 5, versículo 19 e 20.
vai ser projetado aqui para os irmãos acompanhar, aqueles que não têm Bíblia. Os que têm, podem abrir, que é bom que vocês não perdem o bom costume, tá bom? Assim está escrito. Posso ler? Não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Paulo aqui, ele está orientando o pastor Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso, a que viesse tomar medidas cabíveis na vida de pastores que poderia cair em pecado. Só que você percebe aqui, vocês percebem no texto, que a acusação que viesse chegar contra um pastor na igreja, deveria ser acompanhada de 2 ou 3 testemunhas. Lembra muito a questão lá da disciplina, conforme Mateus 18, e também remonta ao período do Antigo Testamento, onde quando alguém era acusado de alguma coisa, era necessário testemunhas para poder confirmar o fato. Então você percebe que Paulo, cuidadosamente, sabendo que muitas pessoas às vezes podem não gostar do pastor, e criar calúnia, acusação falsa, e acabar comprometendo a vida e a dignidade do pastor. Então Paulo, ele orienta, não aceites acusação contra presbítero, que é o mesmo pastor, senão com 2 ou 3 testemunhas. Então, se alguém tem algo para falar contra o caráter do pastor, a conduta do pastor, ele tem que agrupar testemunhas e apresentar a situação, a acusação para o presbitério da igreja. Mas olha o versículo 20. Aos que pecarem, se for constatado o pecado, repreende-os na presença de todos. A palavra repreender aqui é a mesma palavra que a gente viu lá em Mateus 18, e vamos retomar hoje. Onde, se o irmão pecar contra ti, o que deve ser feito? Vai entre ti e ele só e repreende-o, a mesma palavra. E Paulo diz aqui, aos que pecarem, repreende-o na presença de quem? De todos. Há 2 maneiras de entender esse todos aqui. Pode ser todos os membros da igreja, ou seja, toda a igreja reunida. O pecado do pastor ser compartilhado com toda a igreja, irmãos. O pastor fulano de tal fez isso, e a igreja precisa entrar com o processo disciplinar na vida do pastor. Então, pode ser entendido dessa forma o todo da igreja, ou pode ser entendido o todo no sentido dos pastores que compõem o presbitério. Que conforme nós lemos no Novo Testamento, a questão do pastor, o pastorado, ele não é centralizado em uma única pessoa. No Novo Testamento, o pastorado, o ministério pastoral, ele é coletivo. É uma liderança compartilhada, é um corpo pastoral, ou uma pluralidade de presbíteros da igreja local. Então, Paulo poderia estar se referindo a isso. Pegar a situação daquele pastor e apresentar diante de todos os demais, na frente de todos eles, para quê? Veja o propósito. Para que também os outros tenham temor. Então, ou a igreja como um todo, ou os presbitérios de forma específica, o presbitério, eles deveriam olhar para aquela situação e passar a ter reverência. Espera aí. Se o pastor cometeu um erro e foi comprovado que ele estava com uma conduta comprometida e foi repreendido na frente de todos, eles já pensaram o seguinte: isso é coisa séria, lidar com a questão do pecado é coisa séria. Então, servia para poder inspirar temor no coração, ou da igreja como um todo, ou dos presbíteros em particular. Ia trazer temor. No Antigo Testamento era muito comum, era uma maneira que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, que quando, por exemplo, uma pessoa cometia adultério e fosse pega no ato, no flagra, tanto o homem quanto a mulher deveriam ser apedrejados. E a finalidade, geralmente, era o seguinte: era para tirar o mal do meio do povo de Israel, mas também para servir de exemplos demais. Era o caso de um filho também que desobedeceu o pai, era rebelde, era contumaz. Ele chegava em um momento em que os pais tomavam uma medida drástica, irmãos. Era levar até os anciãos da cidade, e aquela criança era apedrejada na frente de todos, para que viesse tirar o mal do meio do povo e para servir de exemplos demais, mostrando que a desobediência a Deus traz consequências dolorosas. Então, vocês percebem que o pastor, ele não está isento dessa questão da disciplina. É tanto os membros da igreja como os pastores da igreja. Até porque o pastor, ele não está acima da igreja, ele também é uma ovelha. Ele conduz a igreja, ele pastoreia a igreja, mas ele também é membro da igreja. Sendo assim, ele também é passivo de sofrer a disciplina eclesiástica, seja no aspecto formativo, no aspecto corretivo, ou também no aspecto cirúrgico, que nós passaremos a ver a partir de agora. Abra sua Bíblia em Mateus 18. Mateus capítulo 18. Esse texto ele foi explicado um pouco semana passada, eu quero retomá-lo, porque nós vimos somente a disciplina corretiva. Iremos
agora poder verificar a questão da disciplina cirúrgica. Tá bom? Mateus 18, versículos 15 a 20. Meus irmãos, está ventando bastante aqui. Eu sei que o calor está muito grande. E eu estou achando que eu vou ter que sacrificar vocês, viu? Os irmãos estão mais próximos aqui. Vocês vão ser, sabe o que é agora? Abnegados. Quem sabe o que é abnegado? Abnegado é aquela pessoa que sacrifica a si mesmo em benefício de outro. Vocês vão ser abnegados agora, viu? Em meu favor, vocês vão se sacrificar por causa de mim. É por causa que as folhas da Bíblia aqui acabam não parando, fica ruim para manusear. Mateus 18, 15 a 20. Todos encontraram? Então, vamos partir para a disciplina cirúrgica. Mas antes de ler o texto, é bom a gente fazer aquela boa pergunta. O que significa isso? Não é importante? A gente viu o que é disciplina formativa, corretiva, mas o que significa a disciplina cirúrgica? Por que cirúrgica? Eu quero lembrar a vocês que a igreja ela é comparada ao corpo, o corpo de Cristo, correto? Se a igreja ela é o corpo de Cristo, que é uma metáfora, os membros da igreja é o quê? Os crentes, na verdade, são membros do corpo. Imagina uma pessoa que está com um problema de diabetes avançada. Ela machuca o pé. A gente sabe como é que funciona. O caminho natural é a pessoa ter que ser necessário amputar o membro do corpo para não comprometer o restante, o corpo como um todo. Então, quando ele fala de disciplina cirúrgica, é por causa dessa ideia. O membro que ele está em uma situação que a gente chama de impenitência, aquela pessoa que ela está pecando e ela não demonstra arrependimento, ela deve ser removida do corpo. Então, é por isso que é chamada cirúrgica. Porque assim como uma pessoa que tem diabetes, se ela está com um problema, e ela não amputa um membro, se ela machucar esse membro, se ela não amputar, o que vai acontecer? Vai comprometer o restante do corpo, vai afetar e pode ser até fatal para a pessoa. Então, a igreja, ela como corpo, os crentes são membros desse corpo. E quando um membro desse corpo está vivendo uma vida desregrada, de desobediência, desagradando a Deus e não demonstra arrependimento, esse membro ele tem que ser removido do corpo. Porque se ele não for removido do corpo, ele compromete todo o corpo. É por isso que é cirúrgica. É uma amputação, a pessoa ela é desligada do corpo. Tem algumas palavras que são mais fortes que a gente ouve, que é excomunhão, exclusão. É a pessoa ser desmembrada do corpo da igreja local. Eu quero convidar vocês a ler esse texto, já analisado em parte na quarta-feira passada, mas nós iremos concluir a reflexão sobre ele aqui. Todos encontraram? Então, aqui Jesus ele vai instituir a disciplina na igreja. E ele vai apresentar um caso aqui de um irmão que peca, o irmão que é ofensor. Ele peca contra o irmão na igreja. E qual deve ser as medidas com esse irmão que peca contra outro na igreja? Jesus Cristo ensinou assim, o primeiro passo, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, qual é o primeiro passo na disciplina aqui? É o seguinte, se você foi ofendido pelo irmão da igreja, você deve ir ao encontro dele. O que é comum é a gente pensar o seguinte, se a pessoa me ofendeu, ela tem que vir ao meu encontro e pedir perdão. Esse negócio de eu ir lá, não. Mas Jesus Cristo, ele mostra que o caminho é diferente. Eu não vou esperar a pessoa vir. Se ele me ofendeu, eu tenho que ir ao encontro do irmão ofensor. Isso aqui é uma demonstração do que Deus fez por nós. Por quê? Porque, meus irmãos, o pecado ofende a Deus. E como nós somos pecadores, e antes de Cristo a nossa condição era tão terrível, que nós éramos inimigos de Deus, conforme se lê em Romanos 5, versículo 10. Nós éramos inimigos de Deus. Sendo assim, nós ofendíamos a Deus constantemente. Mas o que Deus fez? Ele, sendo ofendido pelos nossos pecados, ele veio ao encontro dos seus ofensores, que somos nós. Então, quando o irmão pecar contra nós, a gente não deve ter aquela mentalidade. Se ele que pecou, ele vem pedir desculpa, ele vem se arrepender, ele vem pedir perdão. Jesus Cristo falou que o caminho é diferente, você tem que ir ao encontro dele. E o que você deve fazer? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Você vai lá repreendê-lo. Você vai mostrar que aquilo que aquele irmão fez contra você, te machucou, foi desonroso, e você espera que ele venha se retratar, que ele venha demonstrar um arrependimento. E o texto diz lá, repreende-o entre ti e ele só. Você percebe que na disciplina que Jesus estabelece, ele tenta resguardar a pessoa, meus irmãos,
de uma forma muito abrangente. A pessoa pecou, mas você não deve sair espalhando para ninguém. Que se alguém te feriu, falou mal de você, você não deve espalhar. Você deve ir ao encontro do irmão e repreendê-lo. Você e ele só. O texto diz, se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então vejam, o propósito não é você ganhar duelo. O propósito não é você ganhar discussão. O propósito é você ganhar um irmão que está se perdendo. Então vejam, Jesus ele mostra o primeiro passo que deve ser tomado. E quando ele diz aí, se o irmão te ouvir, ganhaste a teu irmão, Jesus está mostrando que quando uma pessoa um cristão peca contra o seu irmão, ele está se perdendo. De maneira que é necessário ele ser ganho, ele está se perdendo. A palavra ganhar aqui é uma palavra usada no campo da transação comercial, envolvia dinheiro. Então, quando Cristo usa essa palavra, ganhaste a teu irmão, ele está mostrando o seguinte, esse irmão, ele é um ofensor, mas ele tem valor. E ele tem tanto valor que você não deve desistir dele. Você foi ofendido por ele, mas você tem que ir ao encontro dele, não para ganhar o duelo nem a discussão, mas para ganhar o irmão, porque ele é precioso. Então, você vai. Se ele te ouvir, acabou a conversa. Ninguém precisa saber que aquele irmão te ofendeu. Foi resolvido ali, louvado seja Deus. Mas Jesus ele vai apresentar aqui a possibilidade desse irmão que ofendeu o outro e o outro foi repreender, ele não aceitar a repreensão. Falar, olha, eu te ofendi, falei e se for necessário eu falo de novo. Aí o que o irmão deve fazer? Desistir dele? Versículo 16, segundo passo. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Cristo aqui ele vai usar aquilo que era estabelecido na lei do Antigo Testamento, a questão das testemunhas. As testemunhas aqui, ela pode ser entendida como pessoas que viram quando aquele irmão te ofendeu, mas pelo que nos parece, o ponto aqui de Jesus não é esse. As 2 testemunhas aqui são pessoas maduras que você vai pegar, convidar essas pessoas para poder ir com você ao encontro daquele irmão que não quis se retratar. E o que eles vão fazer? Eles vão presenciar você orientando o irmão outra vez. Meu irmão, eu vim aqui ontem, vamos dar esse exemplo, eu vim aqui ontem, você pecou contra mim e eu estou seguindo o que Jesus mandou. E como você não me ouviu, meu irmão, eu trouxe aqui 2 testemunhas, 2 ou 3 testemunhas, para poder confirmar o que eu estou fazendo, eu estou tentando te resgatar, eu estou tentando te orientar para você se arrepender e se voltar para o Senhor. Então, o papel das testemunhas ali é para poder confirmar tudo que foi dito. Como que dizendo, eu estava presente na hora que o irmão ofendido foi lá, falar com o irmão que não quis se arrepender. Ele tentou, explicou direitinho e nós estávamos presentes na hora. O que acontece? Se esse irmão, o ofensor, ele ouvir nesse momento, a conversa também morre ali. Agora, somente quem vai saber? O ofendido, o ofensor e as testemunhas. Acabou por aí. Não tem esse negócio de mandar mensagem para o irmão no WhatsApp e dizer o seguinte, você não sabe o que aconteceu. O quê? Diga aí. Se for irmã, né? Qual é o babado? Não, você não sabe o que aconteceu. Fulano de tal, falou mal de mim, eu fui lá. Jesus mandou e vai todo aquele orgulho. Esse não é o espírito, meus irmãos, da disciplina eclesiástica. A gente vai ver ainda hoje, se der, sobre o ambiente da disciplina, mas tem pessoas que é assim. Aí ela começa a compartilhar, pois é, eu fui lá, não quis ouvir, eu levei logo 2 ou 3 testemunhas. Oxe, eu fiz passar vergonha. Esse não é o propósito da disciplina. É algo muito espiritual, é muito sagrado. Então, se a pessoa te ouviu, morreu ali, acabou a conversa, e ninguém precisa e nem deve saber. Mas o texto continua. 17, olha o terceiro passo. Então, o primeiro passo, você vai só. O segundo passo, você vai com as testemunhas, se a pessoa não ouvir. Terceiro passo, se a pessoa não ouvir, versículo 17. E se não as escutar, dize-o à igreja. A igreja agora vai tomar conhecimento. Então, era algo que era para ser resolvido entre o ofendido e o ofensor. O ofensor não quis se arrepender, testemunhas. Ele não quis ouvir também com as testemunhas, agora a questão vai se tornar pública para a igreja. A igreja deve tomar conhecimento. Nós mostramos para vocês na semana passada que isso aqui pode significar tanto a igreja como um todo, ou então a liderança representando a igreja. Por exemplo, aqui geralmente na igreja, a liderança representa a igreja para lidar com essas questões. Mas vai chegar o momento em que a igreja terá que ser informada. Então, a igreja toma conhecimento. Aí o texto diz mais. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano.
Então, vocês perceberam o passo a passo que Jesus estabeleceu? Primeiro, você vai só. Segundo, você vai com testemunhas. Terceiro, diz a igreja. Mas se aquela pessoa que ofendeu o irmão não ouvir a igreja, agora a medida é cirúrgica. É a disciplina cirúrgica. Considera-o como gentil e publicano. Eu queria levantar uma pergunta aqui para a gente refletir. Vocês perceberam que esse irmão aqui que ofendeu, ele está sendo procurado, mas ele não está demonstrando nenhum arrependimento. A igreja vai ter que tomar uma medida mais séria com ele, que é a disciplina cirúrgica. Mas se você olhar direitinho, quem está se excluindo da igreja, na verdade, é quem, irmãos? A própria pessoa. Ela peca, o irmão vai lá com amor, às vezes é até constrangido. Tem que fazer isso, mas por amor a Jesus, por amor àquela alma, ele vai e a pessoa não dá ouvido. Ele leva testemunho, a pessoa não dá ouvido. Então você percebe que Deus está insistindo com a vida da pessoa através daquele irmão e através da igreja. Mas se ele não quiser ouvir, você percebe aqui que é o que é chamado de impenitência. É uma pessoa que recusa se arrepender. Ela resiste. É aquilo que lá no livro do profeta Ezequiel é chamado de dura cerviz. Dura cerviz é a ideia de pescoço duro, pessoa que é arrogante, que não dá o braço a torcer. Ela erra, aí Deus vai usar a linguagem com Ezequiel. É casa rebelde. Então, essa pessoa aqui, ela mesmo que está se excluindo da igreja, não é a igreja em si. A igreja simplesmente está cumprindo o que Jesus determinou que a igreja cumprisse. Mas, na realidade, é a pessoa que está se excluindo da igreja. Porque ela não quer expressar e demonstrar um arrependimento necessário. Então, a igreja deve considerá-lo como o quê? Gentil e publicano. O que significa isso? Para os judeus, a gente tem que lembrar que quem escreveu esse evangelho foi um judeu chamado Mateus, para um público inicialmente judaico. Os judeus, meus irmãos, eles consideravam os gentios, os publicanos, como pessoas que não faziam parte do povo de Deus. Então, quando Jesus ele fala sobre esse nível da disciplina, ele está dizendo que a igreja ela vai passar a considerar aquele irmão que teve várias oportunidades, mas não demonstrou arrependimento. A igreja vai ter que considerar ele como uma pessoa incrédula, como uma pessoa descrente. Essa medida aqui é chamada de desmembramento, de remoção. A pessoa ela vai ser removida, desligada da igreja local. E Cristo disse, considera-o como gentil e publicano. Ou seja, o tratamento que a igreja vai dispensar para essa pessoa não é de inimigo, mas também não é mais como cristão, como irmão na fé. Quem está entendendo, diga amém. É algo sério ou não é? Considera-o como gentil e publicano. Agora imagina aquela pessoa que diz que Jesus não excluiu ninguém, como é que ele vai excluir? Ele mesmo determinou. E vocês percebem que Cristo ele tem um zelo muito profundo. Olha, tenta uma vez, tenta a segunda vez, insista com a pessoa, mas se ela não ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Essa pessoa ela deve ser removida da igreja. Então, o tratamento que a igreja vai ter com essa pessoa não é mais como cristão, como irmão na fé. É como uma pessoa que não é evangélica, cristã, e que a gente vai tratar com amor, com carinho, iremos pregar para ela, iremos convidá-la para vir ao culto, mas ela não pode ser mais tratada como irmão na fé. É Cristo que estabeleceu isso aqui. Então, se a gente tratar essa pessoa que foi desligada da igreja como irmão na fé, a gente está indo contra o que Jesus ensinou. A gente tem que tratar como gentil e publicano. Assim como a gente prega para as pessoas que não é cristã, a gente ama, a gente vai continuar amando, mas a pregação vai ser outra. Não vai ser como se fosse um irmão na fé, vai ser uma pessoa que precisa se voltar para Jesus. Você pode virar para ele, já não chama mais ele nem de irmão na fé. Você vai tratar ele bem, falou, ô meu amigo, aí chama pelo nome, a porta está aberta, vai lá ouvir a palavra de Deus, e você começa a pregar. Mas o tratamento já muda de irmão na fé para uma pessoa que precisa do evangelho de Jesus Cristo. E qual é o incentivo que a gente tem para fazer isso, irmãos, a igreja? Jesus, ele instituiu a disciplina e encoraja a igreja de 3 maneiras. Primeira maneira, ele diz que o que a igreja faz aqui na terra é uma confirmação do que foi feito no céu. Olha o versículo 18. Em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Cristo está encorajando a igreja, porque não é fácil. Mas a igreja recebe encorajamento de Jesus dizendo o seguinte: quando vocês tomaram a decisão, o que vocês fizerem na terra estará sendo confirmado no céu. Ligar
e desligar. A igreja recebeu a autoridade de Cristo, como se fosse uma procuração. Cristo delegou para a igreja a autoridade para gerenciar a disciplina na igreja. Se uma pessoa ela foge dos parâmetros que Jesus estabeleceu e ela não demonstra arrependimento, essa pessoa terá que ser removida da igreja. E qual é o encorajamento que a igreja recebe? Quando vocês tomarem as medidas, vocês estarão fazendo aquilo que já foi feito no céu. Porque o que é ligado na terra é ligado no céu. O que é desligado na terra será também desligado nos céus. Segundo encorajamento, 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Percebam, Cristo ele está encorajando aqui a disciplina ser realizada, e vocês percebem o ambiente, a gente vai ver mais logo, mas aqui a gente já pode aproveitar e fazer um comentário breve. Olha a esfera da disciplina na igreja, eclesiástica, no aspecto cirúrgico. É um ambiente de oração. E olha o que ele diz aí. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Quando fala 2 de vós concordar na terra, a gente precisa considerar o contexto. Quem seriam esses 2 aqui que poderia concordar na terra para aplicar disciplina cirúrgica? Você se lembra das 2 ou 3 testemunhas? Quem se lembra? Então são eles. Ainda que seja uma minoria que ele está mostrando, 2 ou 3, aquelas testemunhas, Cristo está falando, quando vocês forem aplicar disciplina, vai ser num ambiente de oração, e o Pai que está nos céus irá ouvir a oração de vocês. Terceiro encorajamento, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O que significa isso? Jesus está dizendo que quando a igreja for aplicar disciplina, ele vai estar presente naquele momento. Então, é uma maneira de Cristo encorajar a igreja. É algo que é difícil, é algo que não é fácil, mas Cristo institui a disciplina e fala, olha, eu vou estar presente, vocês têm o meu encorajamento. Quando vocês aplicarem a disciplina e remover a pessoa da igreja, se ela não se arrepender, que é o caso aqui, eu vou estar no meio de vocês. Pode ficar tranquilo. Vocês não vão fazer algo que é contra mim, não. Eu vou estar presente na hora. Eu vou estar presente, selando e confirmando a decisão que foi aplicada pela vida da igreja. Até aqui os irmãos perceberam a profundidade da disciplina cirúrgica? Então ela começa na disciplina corretiva, o irmão foi repreendido, depois foi testemunha, depois a igreja. Ele não dando ouvido, ele sendo rebelde, insubmisso, ele tem que ser desligado da igreja. E a medida, meus irmãos, é muito séria. Essa pessoa vai ser considerada como gentil e publicano. Eu quero remeter vocês a um outro texto para a gente poder fazer aqui uma abrangência maior, 1 Coríntios 5. Então a gente viu aqui a disciplina cirúrgica, quando a pessoa é considerada como gentil e publicano. Agora 1 Coríntios 5. Isso aqui é um outro caso de disciplina cirúrgica. 1 Coríntios 5. Esse caso aqui foi até um pouco pior. Paulo, ele tomou conhecimento de um desmando dentro da igreja. Havia um membro da igreja que, pelo que tudo indica, não é algo que é totalmente provável isso, mas pelo que tudo indica, ele poderia ser uma pessoa de status na igreja. Ele exercia uma influência na igreja. Era um membro, e sabe o que ele estava fazendo? Ele estava tomando liberdade com a mulher do pai. Estava tendo intimidade com a mulher do pai. Paulo tomou conhecimento, e era algo que até as pessoas de fora da igreja tinham conhecimento, e era algo totalmente reprovável. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é a questão do incesto. No Império Romano, a lei romana abominava esse tipo de prática. No Império Romano, segundo a lei romana, uma pessoa que cometesse incesto era banida. E uma das maneiras que o Império Romano estabeleceu para poder punir pessoas que cometiam o incesto, era exilar a pessoa. Pensa aí, pegar aquela pessoa e colocar ela numa ilha, isolar de todo mundo. Ela era banida. E o irmão na igreja estava cometendo isso, e a igreja não tomou nenhuma medida. Os irmãos, ou eles estavam se gloriando, como que dizendo, na igreja aqui não tem esse negócio de restrição, não, aqui a gente vive pela graça. É uma graça barata. Não é a graça do evangelho, é a graça barata. Porque a graça de Jesus Cristo, ela salva, um favor de Deus, mas transforma a nossa vida. E exige de nós, nos capacita a viver uma vida piedosa. Mas a igreja estava se alegrando, estava se orgulhando, ou pela prática em si, ou então pela pessoa, que era como se fosse uma celebridade na igreja, os irmãos bajulando.
E Paulo, meus irmãos, ele vai escrever para a igreja de Corinto. Eu quero que você leia comigo com muita atenção esse texto. Versículo 1. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Esse era o pecado que o membro da igreja estava cometendo, tomando liberdade com a mulher do pai. Mas qual era a reação da igreja em face disso? Versículo 2. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ou seja, os irmãos estavam inchados. O que significa isso? Os irmãos estavam orgulhosos. É uma pessoa que está inflada, cheia de orgulho. Ou para bajular a pessoa, que poderia ser uma pessoa de status na igreja, ou até mesmo pela prática, como que dizendo aqui, não tem esse negócio de restrição, não. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes. Quando Paulo usa a palavra entristecer aqui, mas é uma tristeza de funeral. Era para os irmãos estar chorando pela atitude daquele membro. E os irmãos estavam orgulhosos, inchados. Os irmãos estavam bem tranquilos. E o membro está lá, pintando e bordando, profanando o nome do Senhor, cometendo um pecado que nem os pagãos que eram imorais cometiam, que era uma coisa que inaceitável para os pagãos, e a igreja estava admitindo dentro do seio da igreja. Aí Paulo vai combater isso. A postura de vocês está errada. Igreja, desperta. Esse homem está profanando o evangelho. Esse homem está profanando o nome do Senhor Jesus. Esse homem está pervertendo a pureza da igreja. E vocês deveriam chorar. E vocês estão inchados. Aí Paulo vai tomar medidas, irmãos. Versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou. Paulo aqui, meus irmãos, ele de longe, ele escreve a carta e falou, eu já determinei, como apóstolo de Cristo autorizado, eu já sentenciei. Olha o versículo 4 que ele vai fazer. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam, Paulo aqui ele está invocando, irmãos, evocando o nome do Senhor Jesus Cristo e o poder do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Que quando a igreja ela vai aplicar disciplina, ela faz isso na autoridade do nome e do poder de Jesus Cristo. Versículo 5. Olha como é que a disciplina cirúrgica representa, como é que ela é colocada. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo, olha, eu estou longe, eu estou ausente no corpo, mas eu estou presente no espírito. E eu já determinei, aí ele invoca o nome do Senhor Jesus, o poder do Senhor Jesus, e ele diz, esse homem, esse membro da igreja, ele deve ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Ele está aplicando a disciplina cirúrgica na vida daquele membro. E o que representa, o que significa uma pessoa ser removida da igreja? Paulo diz aí, seja entregue a quem? A Satanás. Quando uma pessoa é desligada da igreja, irmãos, por causa de pecado, que ela não quer se arrepender, ela estará sendo entregue a Satanás. A imagem que Paulo tem aqui em mente é o seguinte, imagine aí, um pastor de ovelhas cuidando das ovelhas no redil, no curral, no aprisco. Enquanto as ovelhas estão ali dentro e o pastor está presente, o lobo que está fora, querendo devorar as ovelhas, ele não vai ter espaço para devorar. Agora imagine que uma ovelha começa a dar trabalho no redil, muito trabalho, de maneira que o pastor se vê na necessidade e na obrigação de pegar aquela ovelha e colocar aquela ovelha do lado de fora. A pergunta é, essa ovelha vai estar vulnerável ou não? É isso que Paulo está colocando. Aquele membro da igreja, ele deveria ser entregue a Satanás. Ele deveria ser removido da membresia da igreja. E isso implicava que ele seria entregue na mão de quem? Satanás. Enquanto ele estava na igreja, Deus estava protegendo ele.
Deus estava guardando ele do lobo, do devorador. No caso do leão devorador aqui, não é devorador de Malaquias não, viu? Lá em gafanhotos. Então, o inimigo quer tragar, só que ele está protegido. Mas quando ele é desligado da igreja, irmãos, ele fica vulnerável na mão de Satanás. E Paulo disse, qual é a função, a finalidade de entregar esse membro a Satanás? O texto diz, versículo de número 5, para a destruição da carne. Paulo queria que aquele homem aprendesse, nem se fosse por mal. É mais ou menos assim, você não quis aprender por bem não, no meio das ovelhas? Possa ser que você aprenda por mal, então vai para fora. E agora você vai ficar na mão do diabo. Para a destruição da carne. A ideia aqui, meus irmãos, pode ser no sentido que Paulo pensava, ele vai ser abatido, ele vai ser humilhado, o diabo vai pintar e bordar na vida dele, e quem sabe ele se arrependa. E quando diz aí destruição da carne, pode implicar, sabe o quê? Doença e até mesmo a morte. Então, olha a importância da igreja de Jesus. Enquanto ele estava na igreja, protegido pelo Senhor, mas quando ele vive uma vida no pecado, escandalosa, ele é tirado da igreja e agora fica vulnerável na mão do maligno. Eu quero dizer para os irmãos nesse momento, que fazer parte da igreja de Jesus, irmãos, é um privilégio. Porque quando nós estamos unidos no corpo de Cristo, nós estamos protegidos de Satanás. E tudo que acontece na vida da igreja, segundo a permissão do Senhor. Mas quando uma pessoa é desmembrada da igreja, ela está sendo colocada na mão do diabo. O diabo vai pintar e bordar com ela, pode colocar doença, a pessoa... Você vê que tem pessoas que às vezes é afastado do evangelho. O que acontece, irmãos? Alguém vê na rua, parece que não é mais a mesma pessoa, a pessoa está acabada. Porque quando a pessoa é removida da igreja, ela está sendo entregue nas mãos de Satanás. Paulo tinha esperança, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então Paulo pensava o seguinte, quem sabe depois que ele for removido da igreja, o diabo vai maltratar ele, vai se arrepender e se voltar para o Senhor. Mas é a possibilidade, se ele não se arrepender, se não der tempo. Então a mensagem aqui, meus irmãos, ela é uma mensagem muito urgente para a igreja. Mostrando para nós que um crente viver na prática do pecado é algo muito perigoso. É algo que se a pessoa não se arrepender, ela tem que ser removida da igreja. Ser removida da igreja envolve ser entregue na mão de Satanás. Olha o versículo 6. Paulo vai voltar para a igreja e vai confrontar a igreja. Porque a igreja não tinha tomado as medidas necessárias. Não é boa a vossa jactância. Não é bom o orgulho de vocês, que vocês estavam inchados. Não é bom isso. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ele começa a usar a linguagem aqui, meus irmãos, do fermento, para mostrar que aquele membro que estava tomando liberdade com a mulher do pai, era como se fosse um fermento que estava na massa, que é a igreja. E o que o fermento faz com a massa, gente? Incha, compromete, afeta. Então, o ponto de Paulo é o seguinte, se esse membro não for removido da igreja, ele vai afetar a igreja. Imagine comigo, me ouça com atenção. Se aquele homem estava tomando liberdade com a mulher do pai, e a igreja não tomou nenhuma medida, imagina um casal de jovens na igreja. O que não poderia fazer e a igreja ficar tranquila? Vocês entenderam? E se alguém fosse reclamar os jovens, orientar os jovens, poderiam virar assim, olha, fulano de tal ir na igreja está tomando liberdade com a mulher do pai, vocês não fazem nada, então a gente também não tem problema não. Então, ia fermentar a igreja. Quando o pecado ele não é tratado na igreja, o que vai fazer? Ele vai se espalhando. Aí a pessoa fala, se ele faz e a igreja não toma nenhuma medida, eu vou fazer também. Aí começa a afetar a igreja. A igreja, ela ao invés de viver uma vida de pureza, ela vive uma vida maculada pelo pecado. E Paulo está dizendo, não é boa a vossa jactância. Olha o versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O que Paulo está dizendo? Que era necessário a igreja limpar do fermento velho. Ou seja, aquele membro que estava no pecado deveria ser tirado da igreja, ser removido da membresia da igreja. E ele vai mostrar uma coisa interessante. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quando Paulo fala sobre Jesus ser
o cordeiro pascal aqui, a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós, Paulo está trazendo a lembrança dos irmãos que Jesus morreu pelos nossos pecados para nos salvar dos pecados. E como a igreja vai ver uma pessoa na prática do pecado e não vai tomar a medida necessária? Então Paulo está trazendo isso à tona. Lembre que Jesus morreu para salvar a igreja dos pecados. Lembre que Jesus ele foi sacrificado para nos trazer pureza, santidade. Efésios 5:26 diz que ele morreu para santificar a igreja, purificando-a com a lavagem da palavra. E os coríntios não estavam tomando nenhuma medida. O versículo 8. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, Paulo aqui, ele está mostrando que o membro, ele deveria sofrer disciplina não corretiva, mas cirúrgica. Ele deveria ser tirado do meio dos irmãos. Só que Paulo aqui, a partir do versículo de número 9, ele vai ampliar a visão. Ele trata daquele indivíduo em particular, só que agora ele vai apresentar irmãos que cometem vários outros tipos de pecados e que a igreja de Corinto deveria se atentar. Depois que ele faz isso, ele conclui falando que aquele membro da igreja deveria ser removido. Olha o versículo de número 9. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Paulo já havia escrito uma carta para os irmãos, antes dessa primeira carta aqui aos Coríntios, falando que os irmãos não deveriam se associar com pessoas que viviam uma vida imoral. A igreja não deveria se associar com uma pessoa imoral. Só que os irmãos não haviam entendido o que Paulo falou na primeira carta. Eles ficaram mais ou menos assim, confusos. Mas espera aí, meu patrão, a vida aqui no trabalho, é tanta gente que é imoral, eu não vou poder viver aqui então. Eu vou ser igual os zelotes. Me refugiar, ficar igual os monges que faziam, né, de forma reclusa, dos monastérios. Eles não entenderam o que Paulo falou. Aí Paulo, no versículo 10 e 11, ele vai explicar. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo. Vocês entenderam errado, eu não estou falando que vocês não devem se associar a ver pessoas do trabalho, no colégio, pessoas desse mundo. O meu ponto não foi esse. Aí ele fala, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Porque então seria necessário sair do mundo. Eu não falei isso para vocês. Vocês têm que sair do mundo, porque para onde vocês forem vai ter pessoas com problema. Às vezes são pessoas devassas, pessoas beberrões. Então, eu não falei isso para vocês, que vocês têm que se fechar totalmente para o relacionamento no trabalho, na família, no colégio. Não é isso. Aí ele vai explicar o que ele quis dizer na primeira carta, versículo 11. Mas agora, escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão, aí Paulo vai explicar. Eu não falei em relação às pessoas do mundo, eu falei o seguinte, para vocês não se associarem com pessoas que dizendo-se irmãos. Ele chega com a graça e a paz, ou com a paz do Senhor Jesus, ele começa a saudar, se identifica como crente, mas não é crente na prática. Aí Paulo disse, mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda comais. Então, Paulo começa com um caso particular do homem que tomou liberdade com a mulher do pai, e vai estender o leque, vai abrir o leque, fala, olha, é todas as pessoas que se apresentam como irmão, como crente, mas vivem dessa forma aqui. Vocês não podem ter comunhão profunda com eles. Vocês não podem ter uma comunhão profunda com essas pessoas que, dizendo-se irmãos, for dessa forma e dessa forma. Aí Paulo conclui o versículo 11 dizendo, com tal nem ainda comais. Algumas pessoas chegam ao extremo com esse versículo aqui, fala que não pode ter, nem fazer nenhuma refeição junto com a pessoa. O ponto aqui de Paulo é mostrar que a igreja ela não deve ter comunhão profunda com pessoas que se dizem irmãos, mas vivem uma vida desregrada no pecado. E vocês percebem que tem uns pecados aqui que a gente tem que notar, porque isso aqui vai nos orientar para a nossa conclusão na quarta-feira que vem. O que pode levar uma pessoa a ser disciplinada na igreja? Então isso aqui é importante a gente entender. Porque, por exemplo, se eu incorrer em pecados como esse aqui, a igreja pode me disciplinar. Não somente pode, mas deve me disciplinar. E Paulo diz o seguinte, aquele que dizendo esse irmão for devasso, então problema de devassidão é passível de quê? De disciplina na igreja. Segundo, avarento. O que é o avarento? Pessoa que tem desejo insaciável pelo dinheiro. Avarento. Tem que ser disciplinado pela igreja.
O texto diz idólatra, maldizente. Você conhece alguém maldizente? Que fala da vida alheia, que fala da vida dos outros? Fofoqueiro, vou usar a linguagem mais clara. Fofoqueiro. A Bíblia fala que a gente não pode ter comunhão profunda com fofoqueiro. E uma pessoa fofoqueira na igreja tem que ser removido dela. Se ele não demonstrar arrependimento e continuar, fala de um, fala de outro, eu não gostei do vestido da irmã, eu não gostei do terno do pastor, e as coisas tinham que ser assim, começa com fofoca, Paulo diz, com tal nem ainda com mais. Aí diz mais, beberrão, roubador, com tal nem ainda com mais. Então Paulo aqui ele vai mostrar para nós a seriedade da disciplina cirúrgica. Se uma pessoa se identifica como irmão, mas vive uma vida em descompasso com a palavra do Senhor, essa pessoa ela tem que ser disciplinada. Ao versículo 12, Paulo ele vai explicar mais para os irmãos. Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mostrando que a igreja tem um papel de julgar, que nesse sentido é de administrar a disciplina. A igreja tem esse papel. O tratado da igreja não é com o mundo, no sentido, eu vou julgar o mundo. Não, é aqui dentro, que tem que disciplinar, que tem que orientar, que tem que guiar, e se necessário, remover da membresia da igreja. Aí Paulo vai concluir o versículo 13, voltando para o caso particular do homem lá, daquele indivíduo. Olha como é que Paulo diz. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós, a esse iníquo. Paulo chama aquele membro da igreja que estava tomando liberdade com a mulher do pai, de iníquo. Esse homem é iníquo, tira ele no meio de vocês. Ou seja, que tipo de disciplina é essa aqui, irmãos? Disciplina cirúrgica, ele tinha que ser removido. Aí eu não entendo pessoas que falam que é crente e que a igreja não tem autonomia para fazer isso, não. A igreja não tem autonomia, ela recebeu autonomia e ela deve fazer. Ai da igreja, se não obedecer à ordem de Jesus. Quem mais sabe, meus irmãos? Nós ou Jesus? E as pessoas querem ser mais sábias do que Jesus. Não, se ter disciplina na igreja, a igreja vai esfriar. Se ter disciplina na igreja, as pessoas não vão querer mais se unir. Meus irmãos, nós veremos semana que vem que Deus disciplinava a igreja. Vocês se lembram de Ananias e Safira? Um casal hipócrita. Deus matou os dois por causa da mentira. E sabe o que aconteceu? Alguém poderia pensar, nossa, as pessoas não vão querer se unir à igreja, não. Se converter ao Senhor. Aí teve duas posturas. Primeiro, aqueles que não se uniam à igreja, sabiam que a igreja era séria, era coisa séria. Mas, meus irmãos, Deus ia acrescentando aqueles que haviam de salvar. A igreja não parou de crescer. Porque é justamente quando a igreja é obediente ao Senhor que Deus promove o crescimento da igreja. É crescimento numérico, é crescimento qualitativo, é crescimento em todas as áreas, mas a igreja deve obedecer à palavra do Senhor. Os irmãos me entenderam? Então, disciplina cirúrgica. Eu quero ler mais um texto para nós concluir essa parte. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. Até aqui todos entendendo? Vamos lá. 1 Timóteo 1, 20. Paulo vai tratar de dois homens aqui, irmãos, que Paulo disciplinou também. Posso ler? E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. O que Paulo fez aqui, irmãos? Entregou a quem? E significa o que é isso? Disciplina cirúrgica. Então, esses homens aqui, como Alexandre, ele aparece em 2 Timóteo também como um falso mestre. Pessoa que ensinava heresia na igreja e não queria se arrepender, eles blasfemavam contra o Senhor. E Paulo tomou medida. Eu entreguei Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, meus queridos, a gente está aqui com essa meta com vocês, preparando a igreja. Porque de tempo em tempo, meus irmãos, pode acontecer que seja necessário. A formativa acontece todo culto, todo momento, a igreja tem que estar na disciplina formativa. A corretiva, a gente viu na semana passada, que ela também é constante. Só que a cirúrgica, ela não é constante, mas ela deve acontecer quando necessário. Então, a pessoa está sendo orientada, a pessoa está sendo advertida, e ela não demonstra arrependimento, a igreja precisa e deve
tomar essa medida. Então, não dá para entender aqueles irmãos que quando a disciplina cirúrgica vai acontecer, ela fica falando, não quero, não vou não, isso é desumano. Desumano é você ser desobediente à palavra. Então, a gente tem que cumprir essa missão. É uma missão que foi dada por Jesus Cristo à igreja. Quando necessário, a igreja precisa de disciplina. Eu queria colocar um slide aqui, o próximo slide, só para os irmãos entenderem o que nós iremos estabelecer a partir de hoje na igreja local. Eu vou deixar aqui, você colocar esse slide, para os irmãos acompanhar, tá bom? A partir de hoje é estabelecido uma lista, e essa lista será chamada lista de cuidado. Você pode repetir? Mais uma vez? Perfeito. Então, nós iremos apresentar para vocês uma lista de cuidado. Aqui é só para vocês visualizar, mas é isso mesmo. O que vai ser a lista de cuidado? Quando um membro da igreja, ele começar a andar em descompasso, o pastor está acompanhando, os irmãos também encorajando, exortando, mas vai chegar um momento que a gente vai compartilhar com os irmãos. Aí a gente vai precisar entrar em detalhes. Por exemplo, irmãos, a igreja vai inserir na lista de cuidado o irmão fulano de tal. Os irmãos já vão saber que esse irmão que está sendo colocado na lista precisa de um cuidado especial. E não é um cuidado que vai se limitar aos pastores, é um cuidado que toda a igreja deve demonstrar com ele. Acompanhar, orientar. Então a igreja ela vai demonstrar mais cuidado com essa pessoa ainda, de acompanhar, de conversar, de visitar, de orar por essa pessoa de forma ainda mais incansável. O objetivo é a igreja cuidar e acompanhar. Se a pessoa não corresponder à atenção da igreja, o investimento da igreja, a instrução da igreja, essa pessoa terá que ser removida. Mas antes disso, ela entra na lista de cuidado. Então, os irmãos, quando a gente falar irmãos, será inserido aqui na lista de cuidado, fulano de tal, os irmãos já vão saber do que se trata. Então, vocês automaticamente já se vê na obrigação de tentar fazer alguma coisa. Eu vou orar, vou ajudar. Pensa comigo, se você toma conhecimento que algum irmão precisa de um cuidado especial, nesse aspecto, ele está vivendo de alguma maneira, não precisa saber detalhes, vai estar vivendo de uma maneira imprópria, em algum sentido, ou se ausentando dos cultos de forma deliberada, às vezes ele tem condições de congregar e fala, não quero mais congregar não. Então, é um processo, a igreja vai se ver na obrigatoriedade de se manifestar, não vou ajudar o irmão. Então, é a igreja trabalhando para cuidar. Se a pessoa não corresponder ao cuidado da igreja, ela terá que ser removida dela. Os irmãos me entenderam? Então, a gente vai com amor, chegar junto. E se chegar uma pessoa ser removida da igreja e você não ter feito nada, você vai colocar a sua mão na consciência depois e fala, meu Senhor, fui avisado na igreja. Será que Deus não poderia me usar para poder reverter essa situação? Às vezes, se eu fosse lá visitar ele, ou se eu orasse mais por ele, será que ele não poderia ser restaurado e se voltar para o Senhor, se voltar para a igreja? Eu não fiz nada e agora a pessoa foi removida da igreja. Você vai colocar a mão na cabeça. Porque é papel da igreja, a igreja cuidando, irmãos. Por isso que é importante a gente fazer parte de uma igreja local, porque os membros cuidam um do outro, é cuidado. Aqui não é desprezo, aqui não é desfazer, aqui é amor. É você se ver na obrigação de falar, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar meu irmão. O que vai te mover é o amor. Tá bom, meus queridos? Agora um detalhe, vamos ler aqui Gálatas, capítulo de número 6, versículo 1. Quando a gente for manifestar esse cuidado na vida de um membro, qual é o cuidado que nós devemos ter? Gálatas 6:1. Vamos lá? Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Então, vocês percebem aqui, esse texto foi explicado na quarta-feira, que encaminhar ali é corrigir. Então, quando o irmão ele é surpreendido em alguma ofensa, ou seja, ele é pego em algum pecado, a igreja deve chegar junto. Os que são espirituais devem se aproximar e encaminhar o tal. Mas como? Com espírito de mansidão. Mas olha a advertência. Olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. O que significa isso? Você vai acompanhar pessoas que às vezes estão com um problema. Por exemplo, ela começa sentir a aversão da igreja. Às vezes o irmão, ou a irmã, às vezes não conversa com ela começa a nutrir ressentimento no coração. Faz de conta que a pessoa se ausenta dos cultos. E você, como cristão que ama, você vai visitar essa pessoa. E ao chegar lá, essa pessoa amargurada, ela vai compartilhar o que está acontecendo com ela.
E ela pode chegar um momento e começar a falar, olha a igreja lá, todo mundo é falso. E começa a falar. Se você não tiver cuidado, você vai se tornar a pessoa parecida com ela. Você vai pegar tudo aquilo e vai absorver. Falar, é verdade, lá na igreja todo mundo é errado, agora é 2. Você foi para ajudar, caiu. É por isso que Paulo fala, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado, porque você vai para ajudar a pessoa a se levantar. Se você não vigiar, você fica prostrado também, você entra no mesmo caminho. Ele pode virar para você e dizer o seguinte, e outra, mas o pessoal lá fala mal de todo mundo, até de você. E de que? De mim? De você, sim. Eu não acredito, o que falou? E começa a descarregar. Aí você foi para ajudar e caiu na mesma tentação. Então, aqui fica uma advertência. A lista de cuidado é estabelecida hoje, todos nós temos que cuidar, visitar. Você vai ouvir, às vezes, reclamações e tudo, mas você tem que saber lidar. Se você foi lá, foi para poder resgatar essa pessoa. Não foi para fazer ela ficar pior. Então, tem pessoas que, ao invés de ajudar, meus irmãos, piora tudo. Chega lá e mesmo, lá na igreja eu também estou todo descontente, vou mentir. Aí começa a falar. Na verdade, eu estou lá, o tempo está contado. Agora é 2 que precisa de ajuda. Vocês entenderam? Então, a lista de cuidado é uma missão dos pastores somente? Missão da igreja. Tá bom? Vamos aqui, em 10 minutos, fazer algo muito profundo sobre os propósitos da disciplina. Isso aqui é importante porque tem pessoas que não sabem o propósito e falam assim, nossa, para que ter disciplina na igreja? Só que a Bíblia estabelece também os objetivos, as finalidades da disciplina na igreja. Em primeiro lugar, a função principal da disciplina e primária é restaurar a pessoa. Escute com atenção. A disciplina ela tem como objetivo principal restaurar a pessoa. Então o foco não é desfazer, o foco não é zombar de ninguém, destratar ninguém, o objetivo é restaurar. Lembra aquela palavra? Se o teu irmão pecar contra ti, e se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. É para ganhar o irmão, é para restaurá-lo. Inclusive, quando a gente aprendeu sobre a correção, a palavra corrigir é justamente essa, é restaurar, é consertar. Se a pessoa machucou o braço, ela precisa ir no hospital para colocar um gesso, ela tem que ajustar, o osso tem que ser colocado no lugar. Então, é justamente isso que acontece. Quando a pessoa ela está fora da palavra, ela está desajustada. E a igreja precisa ajudar essa pessoa a se ajustar. Isso é corrigir, é restaurar, é consertar, é contribuir para que o irmão se volte e se aproxime mais do Senhor. Esse é o propósito principal da disciplina. Até a disciplina cirúrgica. Vocês se lembram de 1 Coríntios 5? A gente viu ali o caso e tudo. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, eu quero ler rapidamente com vocês. 2 Coríntios 2. Aquele membro da igreja, muito possivelmente, Paulo vai fazer referência dele no capítulo 2 de 2 Coríntios. Deixa eu ver se eu me lembro qual é o versículo aqui. Versículos 10 e 11. Leia comigo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Assim, o versículo de número 5 ao 7, irmãos. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar vós todos. Basta ao tal essa repreensão feita por muitos. Paulo aqui está falando de alguém que havia sido repreendido. Estudiosos chegam a concluir que possivelmente se refere àquele homem lá de 1 Coríntios 5, que foi tirado da igreja. Ele foi tirado da igreja, aquele que estava tomando liberdade com a mulher do pai. Ele foi tirado da igreja, só que ele se arrependeu. Ele ficou consternado, ele queria se voltar para a igreja, se voltar para o Senhor. Aí Paulo agora vai orientar a igreja. Porque no primeiro momento a igreja não tinha tomado nenhuma medida. Mas depois que a igreja tomou a medida, se fechou totalmente. Aí Paulo vai orientar. Aí quando chega no versículo 7, ele disse: de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Então, aquele irmão se converteu, pelo que tudo indica, se voltou para Deus, e os irmãos também se fecharam ao extremo.
Ele queria se voltar, ele queria se reintegrar à igreja, queria servir o Senhor. Agora os irmãos ficaram rancorosos, porque Paulo determinou para o irmão ser removido da igreja. Só que Paulo agora, irmãos, o apelo é diferente, vocês têm que perdoar o irmão. Não, ele vai morrer, ele vai sofrer de demasiada tristeza. Então ele vai orientar a igreja a lidar agora com a restauração do irmão. Então, ele estava em falta no pecado, mas agora ele está arrependido, e o propósito da disciplina foi o quê? Restaurar aquele irmão que estava em falta. Esse sempre será o propósito. Paulo diz, seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo do dia do Senhor, para que ele seja restaurado. Essa é a primeira função, objetivo da disciplina, restauração. Segundo lugar, proteger a pureza da igreja e a honra de Cristo. Aqui a gente lembra de 1 Coríntios 5, que Paulo vai usar a linguagem lá do fermento na massa. Um pouco de fermento leveda toda, e Paulo diz, alimpai-vos do fermento velho, mostrando o quê? Que a disciplina, ela tem como objetivo proteger a pureza da igreja. Se a igreja não toma medida para pessoas que vivem no pecado, mentindo, todo mundo sabe, e a igreja não faz nada, isso vai se alastrar na igreja. As pessoas vão falar o seguinte, olha, o que eu faço nem se compara com o que fulano de tal faz. Aí começa o pecado sendo espalhado. Mas quando a disciplina é aplicada, a igreja será protegida, a pureza vai ser mantida, e Cristo será glorificado. Terceiro lugar, impedir que o pecado se espalhe, está ligado com o segundo propósito. Então, quando a disciplina acontece, o que ela faz? Ela aborta o crescimento do pecado na igreja, evita que o pecado se espalhe. E os irmãos vão entender o seguinte, não, tem que viver para a glória de Deus. Então isso incentiva a pureza da igreja, de maneira que o pecado ele não venha se alastrar no meio dela. Mas veja bem, qual é o ambiente que a disciplina deve ser realizada, meus irmãos? Em primeiro lugar, um ambiente de espiritualidade. A gente ouve muito pessoas que foram disciplinadas na igreja, e ninguém nem conversava com ela. O irmão queria ver se voltar para Deus, ali eu me arrependo, meus irmãos, me ajude. E os irmãos começaram a zombar, o outro caiu, o fulano de tal caiu. Isso é o ambiente da disciplina eclesiástica? Não, senhores. A disciplina eclesiástica ela é exercida no ambiente de espiritualidade. É por isso que quando Jesus ele estabeleceu a disciplina, ele falou sobre a oração. Porque até na hora que a pessoa chega a ser desligada da igreja, sabe como é que ela é desligada? A igreja faz uma oração de desligamento. Senhor, nós estamos desligando fulano de tal da igreja. O ambiente é muito sério, é de reverência, irmãos. É de espiritualidade. Mateus 18, 20, Jesus está presente, vocês se lembram? Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, Cristo está presente na disciplina, no momento da disciplina. Então, é algo que exige espiritualidade da igreja. É algo sério. Segundo lugar, mansidão. Nós lemos nesse instante, Gálatas 6:1, que nós devemos ter um espírito de mansidão na hora de corrigir. Então, esse é um ambiente, você não chega para tratar de uma pessoa que está com algum problema, de qualquer maneira, de maneira grosseira. Não. Você chama a pessoa no canto, senta aqui, eu vou lá em casa, eu vou na sua. Você começa com uma pessoa de forma, meus irmãos, branda. Você mostra a gravidade do pecado, mas não precisa você ser grosso. Você trata a pessoa com brandura, com benignidade. Meu irmão, o que você está fazendo aí está totalmente reprovado por Deus. Se você continuar assim, meu irmão, você pode falar tranquilamente de forma branda, você fala a verdade em amor. Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor. Você fala a verdade, mas movido pelo amor. É com brandura, exige mansidão, tato, para poder lidar com essa questão. Terceiro lugar, humildade. Quando Jesus ele instituiu a disciplina em Mateus 18, o contexto maior de Mateus 18 é a humildade que Cristo estava trabalhando. Então, até na hora da igreja aplicar a disciplina, ela não faz como se fosse superior à pessoa, não. É com total humildade. Tanto é fato que a maneira que Cristo orientou que deve ser feito, passo a passo, irmão, expressa isso. O irmão pecou contra você, você ama tanto ele, você vai lá. Pô, irmão, não faz isso não, o que você fez está errado, irmão. Amor, humildade. Aí a pessoa não quis ouvir, você não desiste dela. Pega 2 ou 3 testemunhas, vai em conta da pessoa. Humildade. A pessoa não ouviu, você não desiste dela. Diz para a igreja vai poder exortar a pessoa. Humildade. E se a pessoa não aceitar, ela é removida da igreja, mas o ambiente continua sendo o mesmo, de humildade. Envolvendo a humildade, o amor.
Porque é assim que a disciplina acontece, irmãos. Vamos ler rapidamente Provérbios 3:12? Vejam comigo. Como um pai corrige o filho, como Deus corrige os seus filhos. Provérbios 3:12. É um ambiente de companheirismo, de espiritualidade, mansidão, humildade e amor. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, quando o pai e a mãe disciplinam o filho, por amor. Quando Deus disciplina os seus filhos, por amor. Quando a igreja aplica a disciplina em um membro faltoso, deve ser também por amor. Cristo falou, eu mencionei esse texto, eu repreendo e castigo a todos quanto odeiam, a todos quanto amam. Então, o ambiente, meus irmãos, é de amor. 1 Coríntios 16:14. Vamos ler esse texto? Paulo escreveu assim: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Então, já aconteceu aqui na comunidade, a gente se reunir em assembleia para poder desligar alguém e a gente chorar, irmãos. É chorar. Saber que aquela pessoa ali, segundo Paulo, ela está sendo entregue a Satanás, vai ficar vulnerável, irmãos. Então a gente vai fazer isso com alegria? Não. É choro, um amor no coração, aquela alma está se perdendo. Então a gente não faz para desfazer das pessoas, colocar as pessoas lá embaixo, não. O nosso propósito é restaurar, o nosso propósito é ajudar essa pessoa a se voltar para Deus, e a gente faz isso na esfera de amor. Nós vimos na semana passada um texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, que Paulo, ele disse que a igreja deveria notar a pessoa que estava na igreja de forma desordenada e não se misturar com elas. Aí Paulo diz o seguinte: para que se envergonhem. Paulo está querendo dizer o seguinte: um membro, quando ele é disciplinado, que a disciplina ela não é somente cirúrgica, ela é formativa, corretiva e cirúrgica. Então você não pode entender a disciplina somente como cirúrgica, ela é o último aspecto. Mas quando a pessoa está sendo corrigida, que orientada, disciplinada, por exemplo, ela tem participação pública na igreja, ela canta, ela prega, ela participa de algum departamento. Quando ela entra no processo disciplinar, envolve também a suspensão. Se ela pregava, ela não vai estar pregando, ela vai estar sendo acompanhada. Irmão, você não estava lendo a Bíblia, não, vamos ler. Irmão, você não estava orando, não, vamos orar. Irmão, você não estava jejuando, não, vamos jejuar. Então, é todo um incentivo para a pessoa se voltar para Deus e ser restaurada. Isso é importante, meus queridos, porque é nessa esfera de amor que a disciplina é aplicada. Amém, meus queridos? Então, que Deus nos prepare, nos abençoe, nos livre do mal, que nós vamos seguir uma vida de pureza, de obediência. E, se Deus quiser, na quarta-feira nós vamos concluir e nós iremos falar sobre o que pode levar a pessoa a ser disciplinada, o que a igreja deve entender em relação a algumas coisas relacionadas a isso e qual é a importância da disciplina eclesiástica. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Amém.